Meu nome é Vincenzo, sou estudante do curso de bacharel de Educação Física, né? Minha RA é 2017-25240 e eu vou apresentar um estudo de caso em cima de um indivíduo que para fazer um teste com ele se ele tem ou não sarcopenia, beleza? Qual que é o primeiro teste que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que fazer 5 perguntas para ele, certo? Que é o teste de SARC-F, que é qual a dificuldade dele levantar 5 quilos, qual a dificuldade dele andar dentro de um quarto, qual a dificuldade dele levantar de uma cama ou de uma cadeira mais ou menos com o joelho flexionado a uns 90 graus, né, para ele sustentar o próprio peso do corpo dele no levantamento, qual a dificuldade dele subir um lance de escada de 10 degraus e quantas vezes ou não, né, se ele caiu ou não no último ano ou nesse ano, se foi recente ou não, né? De 0 a 2, 0 indica 0 para cada pergunta, né? Então ele não soma nada. 1, alguma vez ou alguma dificuldade, né, de levantar 5 quilos, ou de subir escada, ou de levantar do agachamento, né, de sentado, levantar. E 2, ele tem bastante dificuldade ou ele é incapaz. Na pergunta de quantas vezes ele caiu o ano, é 0 para nenhuma, 1 para 3 vezes, até 3 vezes, e 2 para 4 vezes ou mais. Se ele somar de 0 a 3, ele não apresenta sarcopenia. Se ele somar de 4 a 10, né, que 10 seria o pior cenário, né, ele é sarcopênico. Né? E no passo a passo que eu fiz com ele, né, dentro do trabalho, primeiramente, ele é obeso de grau 2, né? O IMC dele é de 37,42, né? Ele tem 1,73 de altura e 112 quilos, né? Ele está bem acima do peso. Pressão arterial dele, ele é hipertenso estágio 1, né? Ele tem 140 por 80, né? Pressão sistólica 140, 80 para diastólica, né? A frequência cardíaca máxima dele, né, mesmo num cálculo mais preciso, não houve diferença. Deu 178 e na precisa deu 178,6, então vamos usar o 220 menos a idade mesmo, que não teve alteração. Cálculo de pressão de pulso, por que é interessante? Porque é um indicador de risco cardíaco, né? E ele apresentou elevado, né? Ele apresentou 60 porque ele apresentou acima de 40 mmHg, né? Então pode indicar rigidez arterial, né? E isso apresenta risco para a vida dele. Cálculo de pressão arterial média. Como que faz o cálculo? Pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica, tudo isso dividido para 3, que deu normal, deu de 70 a 100 mmHg, né? Que ele bateu 100, né? Tá normal. Então, mas tipo assim, se ele apresentasse 101, já era para apresentar que ele tá acima, né? Aliás, 110, mentira. Cálculo de frequência cardíaca de reserva. Por que é interessante ter esse cálculo? É a frequência cardíaca máxima, 178, menos a frequência cardíaca de repouso, que é alta, né? É 80 o dele, né? Então, por que essa frequência cardíaca de reserva? Para ter para ter um treino mais individualizado para ele, né? Ainda mais que ele é sarcopênico e hipertenso e obeso grau 2, né? Dentro das zonas de intensidade, para ter mais noção, uma melhor noção de qual zona de intensidade, né, tendo a frequência cardíaca de repouso, a máxima e a de reserva calculado, para ter um treino que ele possa recuperar melhor também, né? E aí, levando em consideração a diretriz de prescrição de exercícios para indivíduos sarcopênicos, né, principalmente vendo a questão do descanso entre uma série e a outra, eu montei um treino, montei 2 treinos de força para ele. Eu separei entre membros superiores e membros inferiores, né? Prancha de mão, remada fechada no TRX, shoulder tap, né, numa prancha e tapinha no ombro, remada aberta no TRX, né, para aquecer, né,
e entre um exercício e outro, ele vai descansar, porque grupamentos de musculares são usados de formas diferentes. Então, no aquecimento, fazia ele rapidinho, porque não é tão intenso, né? Ele não vai cansar tanto. Né? E separei entre segunda parte e terceira parte também. A segunda parte ele pode fazer de 3 a 4 rounds, 8 flexões, 12 bíceps e press, 20 segundos de prancha e 15 box dip, né? Para ter movimentos multiarticulares, né? E para ele ter tempo também para descansar entre uma repetição e a outra, entre uma série e a outra. Né? E a terceira parte, 12 kettlebell swing russo, que também vai pegar a porção abdominal dele, 10 sprawls, mas pode ser adaptado com caixa, e 20 Superman